Entrega, 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 oh aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto o poder de Deus vai tocar na sua vida. Eu sinto que Deus vai falar com pessoas através desta minha pregação. Eu creio nisso pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu creio que neste momento a sua vida está sendo tocada, a sua vida está sendo tocada, a sua vida está sendo tocada. Receba, receba do Senhor Jesus, oh aleluia. Você tem um valor tremendo para Deus. O amor dele excede tudo o entendimento. O amor de Deus não é para entender, o amor de Deus é para vivê-lo. Aceite o perdão de Deus. Vocês sabiam que a maior dificuldade hoje das pessoas é aceitar o perdão de Deus? Veja só uma frase que todo mundo diz: nossa, fulano matou, roubou, se prostituiu, agora põe a Biblinha embaixo do braço e sai por aí dizendo que é evangélico, que é crente. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor perdoa. Você sabe, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo São João, no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Sabe qual é o pecado que Jesus não perdoa, irmão? Pecado não confessado. Mostra a tua mão aí para Deus. Coloca a sua mão aí para o alto agora. Mostra para Deus a sua mão. O que você vê? 5 dedos? Só 5 dedos você vê? Eu quero dizer para você uma coisa: vai nessa tua força e o Senhor vai fazer você derrubar um exército na sua frente. Seja o exército do pessimismo, seja o exército da tua fraqueza, seja o exército da falta de pão. Em nome de Jesus Cristo, com essa sua mão agora, pode ver na tua mão, meu amado irmão, existe fogo na tua mão, existe agora uma unção tremenda nessa sua mão, e aonde você tocá-la, se o Senhor estiver contigo, vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eita, Jeová! Aleluia, teu sangue tem poder, Jesus. Teu sangue tem poder, Jesus. Teu sangue tem poder, Jesus. Aleluia. Qual era o sentido para tudo isso? Por que Jesus fez todas essas coisas? O primeiro sentido para tudo isso, ao reencontrar com a multidão em Cafarnaum, depois da travessia do lago, Jesus os questiona. No verso 26, ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós não me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Amado, será que o Senhor precisa de fazer mais sinal ainda para você entender o propósito dele, que não é ele te encher a tua barriga, ele te dar um emprego, não é fazer um milagre na sua vida? Será que Jesus precisa de fazer mais algum sinal ainda para você poder perceber que o que ele quer é te dar a salvação eterna? O que adianta você estar com a barriga cheia e ir para o inferno? Não é muito melhor você aceitá-lo como o Senhor da sua vida? E a Bíblia fala que nem o justo e nem a sua descendência mendigaria o pão. E se você estiver com esse propósito, se o teu foco for o Senhor Jesus Cristo, eu digo para você, não vai faltar o pão na sua casa, em nome de Jesus. Segundo sentido para tudo isso, levar a multidão a perceber as novas dimensões, os novos sentidos na vida e o próprio alimento material que a sustenta. Aliás, Moisés já fizera isso no Deuteronômio, fazendo ver o seu povo no deserto. Quer ver o que Moisés falou, o que eu estou dizendo? Volta a sua Bíblia comigo aí, lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Acha comigo aí, você vai passar Gênesis
Logo depois de Gênesis ali, você vai ter Êxodo. Depois de Êxodo, achou Deuteronômio? Amém. Deuteronômio 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus, no capítulo 4, Jesus Cristo fala isso para Satanás. Quando Satanás ordena, pede para ele: tu não és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. E Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se você acredita nisso, dê um glória a Deus. Se você recebe isso, se você está vivendo pela palavra do Senhor, grite aleluia onde você estiver nesse momento. Encha-se do poder de Deus nesse momento, meu jovem. Aleluia! Agora, depois de alimentar, depois de alertar e alimentar o povo, Jesus chama a atenção para um pão diferente. Jesus vai conduzindo os seus ouvintes à revelação direta e inesperada. Qual é? Ele mesmo, Jesus, esse pão que permanece e vive para sempre. João, no verso 35, Jesus diz que eu sou o pão da vida. Jesus chama a atenção dizendo que ele era o pão da vida, que ele tinha tudo isso. Abra comigo lá, volta lá no Evangelho de João rapidinho, no capítulo 6, o verso 35. E declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Você necessita de receber Jesus como pão da vida. Veja que mandamento interessante no verso 35, o que Jesus está falando para a sua vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Nem você, nem a sua família. E não é só fome de pão material que enche a sua barriga, não. É fome das coisas celestiais. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, declare isso. Põe a mão sobre a sua cabeça agora e declare isso em nome de Jesus Cristo. Você jamais vai sentir fome. Você jamais vai passar privações, porque Jesus está sobre a sua vida. E Jesus é o centro da sua vida. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Glórias a Deus! Terceiro e último sentido para esse pão. É preciso agora comer da carne imolada e beber do sangue derramado do Filho do Homem. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Na época, hoje é muito fácil a gente entender o que é beber o sangue de Jesus. Hoje é muito fácil você entender o que é comer a carne de Jesus. Mas imagina Jesus falando isso há 2010 anos atrás. Imagine Jesus falando isso numa época. Os fariseus olharam para ele, até mesmo os discípulos olharam para ele com os olhos esbugalhados assim, ó. E dizendo, que isso? O que esse cara está falando? Nós vamos ter que comê-lo agora, a cortar a carne dele, beber do sangue? É um ato meio vampiresco isso, não? Alguém dizer isso é ou não é um escândalo? E aí eu pergunto para você, por que você tem vergonha de orar na churrascaria quando você vai comer aquela deliciosa picanha? Por que você tem vergonha de orar numa lanchonete? Por que você tem vergonha de bater a mão no peito e dizer que é crente? Por que você tem vergonha de carregar a sua Bíblia para onde quer que você vá? Por que você tem essa vergonha? Escândalo maior foi esse. E Jesus rompeu isso, porque hoje nós entendemos, hoje é muito fácil, meu amado. Então rompa esse preconceito seu. E hoje, o que é beber o sangue do Senhor Jesus? O que é comer o pão do Senhor Jesus? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é simplesmente um ritual, meu amado. Não é um ritual sem fundamento e sem propósito. É o banquete maior de Jesus para nós, os membros do corpo de Cristo. Paulo, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, eu quero que você abra sua Bíblia comigo rapidinho em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, o capítulo 11, verso 30, nós vamos ler
apenas o verso 30 nesse momento, aonde o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Você que está fora da comunhão de Jesus Cristo. Rei decanta sei que tu e as névias, ou decanta lamaia, rei que tu decanta sei que tu e as névias. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Faça um elo, volte, faça a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo novamente. Nesse momento eu convido você a olhar para dentro de você mesmo, a fazer uma reflexão interna dentro de você mesmo. Eu convido você a se olhar no espelho agora e ver a imagem, o que reflete lá, Jesus ou Satanás que está refletindo naquela imagem. Quem é que você vê do outro lado? Eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes. O que acontece com uma criança que cresce sem cálcio? O que acontece com uma criança que vai crescendo sem se alimentar direito?